Nesta aula de biomecânica, vamos dar continuidade ao que vimos na aula anterior sobre a deformação de um tubo cuja secção, uma coroa circular, sujeita a uma deformação radial. Nós vimos que a equação de equilíbrio local, quando só atuam forças gravíticas, podia ser escrita nesta forma e, no caso em concreto que nós abordamos, ou seja, na aplicação que fizemos ao tubo cilíndrico, onde existe no seu interior um fluido que exerce sobre as paredes do tubo uma pressão P, nós vimos que a deformação que por simetria e em coordenadas cilíndricas devíamos esperar, simplificando já algumas coisas, era uma deformação deste tipo. Ora, uma deformação deste tipo tem rotacional nulo e ficamos apenas com esta equação igual a zero, já que também consideramos que o G podia ser desprezado, ou seja, o peso podia ser desprezado em comparação com as outras forças que se exercem sobre o tubo e que são forças de tensão que se estão a exercer no interior do tubo, graças à pressão que existe do lado de dentro, sendo que do lado de fora essa pressão foi considerada nula. Nós encontramos, explorando então a equação de equilíbrio local, encontramos a expressão para este F de R, ao fim e ao cabo resolvendo a equação diferencial que resulta desta equação, portanto este termo era mesmo zero, este podia ser feito zero, e ficamos com uma equação diferencial que é nabla, divergência de S, igual a zero. Ao explorarmos esta equação, vimos que a solução dessa equação diferencial de segunda ordem era dada por esta expressão. Ou seja, a deformação, que só tem a ver com o afastamento em relação ao centro, esta é a distância R, e consideramos que a deformação neste ponto é proporcional ao vetor unitário R, que aqui está indicado. Depois de encontrarmos esta expressão, obtivemos as derivadas relativamente às coordenadas cartesianas, das componentes cartesianas da deformação, obtivemos estes resultados para, a partir daí, construirmos o tensor das deformações, usando a sua definição, que é esta. E a aula anterior acabou exatamente aqui, quando estabelecemos o tensor das deformações. Claro que é um tensor simétrico, é patente o facto de não haver componentes que envolvam o índice 3, ou seja, o índice Z, devido à escolha que nós fizemos da deformação. A deformação era esta, e também há aqui outro facto notório, que é a componente ε1,1 difere da componente ε2,2, mas essa diferença é só nesta existência deste x ao quadrado ali, substituído por y ao quadrado aqui, nesta expressão, o que só coloca em igualdade de circunstâncias o eixo do x e o eixo dos y. Quer dizer que o que se passa no eixo do x, qualquer que ele seja, passa-se exatamente da mesma maneira no eixo, agora para a coordenada y. E vimos também, a terminar, que o traço deste tensor, que nos dá a variação relativa de volume, era simplesmente dado por C1. C1 sobre 2 mais C1 sobre 2 dá C1, este, e agora se somarmos estes dois termos, este e este, acabamos por ter, no segundo termo, x ao quadrado mais y ao quadrado, que dá r ao quadrado. R ao quadrado dividido por r ao quadrado dá 1, então ficamos com menos 2. Mas agora temos que somar 1 com 1, que dá 2. Ora, 2 menos 2 dá 0. Temos então encontrado o traço de epsilon, ou seja, a deformação no tubo de secção, no tubo cilíndrico, cuja secção é uma coroa circular, não preserva essa deformação, não preserva o volume. Há uma alteração de volume que tem a ver com o coeficiente C1, que ainda não está determinado. Para o determinarmos,
vamos primeiro usar a lei de esta relação entre as tensões e as deformações, muitas vezes também é referida como equação constitutiva do material, e aplicando ao epsilon aqui em cima, sendo que o traço que aqui aparece já está então determinado, é só C1, então o tensor das tensões é dado por esta expressão, também é um tensor simétrico, e nota-se aqui que agora há um elemento sigma 33, que é este. Ou seja, apesar de não haver deformações segundo o eixo dos Zs, a deformação no plano XY causa tensão segundo o eixo dos Zs, como está aqui patente na existência deste termo. Portanto, temos este termo que aqui está, que resulta diretamente daqui, portanto, temos simplesmente que multiplicar por 2000, este e este são iguais, e agora este e este também se obtém desta expressão, aqui eu ao 2000 epsilon 1 tenho que somar, ou ao 2000 epsilon 22, tenho que somar o lambda vezes o traço de epsilon apenas nos elementos diagonais. Neste caso, como não há epsilon 33, ficamos apenas com o traço de epsilon vezes lambda, delta 33, e portanto dá lambda C1. O que nós agora queremos encontrar é os valores de C1 e de C2. Quanto é que vale o C1? Quanto é que vale o C2? E para encontrarmos estas duas constantes de integração, notem que a equação é uma equação diferencial de segunda ordem, logo há duas constantes de integração, temos de ir às condições de fronteira. As condições de fronteira exprimem-se da seguinte maneira. Ao fim e ao cabo, estabelecem a igualdade da ação-reação. As forças que o tubo exerce sobre o fluido, através desta superfície, são iguais às forças que o fluido exerce sobre o tubo através desta superfície. Qual é a força que o fluido exerce sobre o tubo aqui? Ora, essa força é claramente uma força para fora. Se eu considerar aqui uma certa superfície ds, então a força que o fluido exerce no tubo há de ser uma força assim, dF. E quanto é que vale esta força dF? Esta força dF vale a pressão vezes a UDS vezes a normal com sinal menos, porque eu sei que esta força é para fora. Se eu não olhar para as forças, mas olhar para as tensões, o que é a mesma coisa, basta dividir por ds, esta é a tensão que o fluido está a exercer no material que constitui o tubo, material elástico, através desta fronteira. Isso tem que ser igual a quê? Tem que ser igual à tensão que o material agora exerce sobre o fluido através da mesma fronteira. O que é este T de N? O T de N mais não é do que o sigma, aqui é o sigma, o 1, sigma 2, sigma 3, sigma 2, aplicado às componentes de N, que é N1, N2 e N3. Portanto, nós agora vamos ter aqui, em cada ponto, vamos ter aqui uma condição fronteira, aqui outra condição fronteira, isto do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de fora é mais fácil. Do lado de fora, a pressão é zero, porque assim escolhemos, a pressão sendo zero do lado de fora, não há forças que o exterior exerça sobre o tubo através desta fronteira. Ora, isso significa que a tensão aqui sobre o ponto desta fronteira também tem de ser zero, ou seja, para R igual a R2, o T de N, atenção, agora o N é do lado de fora. A nossa convenção é que o N aponta sempre para fora. Então o T de N agora é simplesmente zero. Nós vamos aplicar então condições fronteiras, uma vez que só precisamos de duas constantes, podemos usar duas condições fronteiras em dois pontos específicos. E os pontos que vamos usar são estes pontos A e B. Portanto, vamos explorar esta primeira condição
no ponto A e vamos explorar esta segunda condição no ponto B. Estes pontos A e B têm em comum o facto de terem ambos y igual a 0, têm z igual a 0, se nós assim escolhermos a origem do eixo dos z's no plano de xy que contém esta secção, e tem x diferente. Para A, o x vale R1. Para B, o x vale R2, que são os raios interno e externo do cilindro. Vamos então ver como obter o C1 e o C2. No ponto A, que tem então coordenadas R1, 0 e Z, o N é igual a menos G1, como esta figura mostra. Então, se nós tivermos o sigma, que é sigma 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, mas sigma 2, 1 é igual ao sigma 1, 2. Sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 1, 3, sigma 2, 3, sigma 3, 3. Este é o tensor das tensões, que aplicado a N, olha quanto é que é o N? O N é menos E de 1, ou seja, é menos 1, 0, 0. Quanto é que dá esta operação matricial? Dá menos sigma 1, 1, menos sigma 1, 2, menos sigma 1, 3, e portanto, isto que aqui está é o T de N. E este T de N tem que ser igual. Se se lembram da equação da condição fronteira, o T de N para o ponto A tem que dar menos P vezes N. Mas menos P vezes N, o N é menos 1, 0, 0. Então, menos P vezes N dá simplesmente P 0, 0. O que significa que a condição fronteira resulta em sigma 1, 1 igual a menos P. Agora vou olhar para este, vou dizer que este é igual então a P 0, 0. Sigma 1, 1 em R1 vale menos P. Sigma 1, 2 ou 2, 1 tanto faz, tem que ser 0. E sigma 3, 1 tem que ser 0. Ora, estes dois são automaticamente 0. E são automaticamente 0 porquê? Porque eu estou a escolher um ponto com um y igual a 0. E, portanto, este é 0 no ponto A. E este é 0 já. Este já não há dúvidas. Portanto, ele já está 0 mesmo, não tenho que fazer nenhum cálculo. Está bem? Portanto, isto é a aplicação da condição de fronteira ao ponto A. Eu agora vou aplicar a mesma condição de fronteira ao ponto B. Qual é a diferença? A diferença é que agora o N é igual a E1, como está aqui nesta figura. E então, se o N é igual a E1, o T de N fica dado por esta expressão, ou seja, é a matriz coluna sigma 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3. Só que agora, o segundo membro, ou seja, o segundo membro desta equação, deixa de ser menos Pn como era e passa a ser 0. Nesta equação matricial temos ali um 0, 0, 0. O que significa agora que do lado de fora, no ponto B, que nós escolhemos, o sigma 1 de R2, o sigma 2, 1 ou 1, 2, tanto faz, de R2, e o sigma 3, 1 de R2 é 0. Este é trivialmente 0, porque é 0, sabemos que é 0. Este é também 0, porque na sua expressão, que está lá no tensor das tensões, atrás, temos o sigma 2, 1 proporcional ao produto de xy. Ora, se estamos com y igual a 0, ele dá logo 0. Mas o sigma 1, 1. O sigma 1, 1 é este que aqui está. Então agora temos que pôr o sigma 1, 1, este, igual a 0, quando x igual a R e é igual a R2, porque eu estou no ponto B. Que eu estou neste ponto B, aqui. E estando no ponto B, eu quero que o tensor das tensões, sigma 1, 1, seja igual a 0 nesse ponto. Então, pegando na expressão do sigma 1, 1 em R2, obtemos esta equação, e então temos duas equações a duas incógnitas, para C1 e para C2. Temos então que resolver este sistema de duas equações. Da equação de baixo resulta que μC1 menos 2μC2
C2 sobre R2 ao quadrado igual a menos lambda C1. Ainda podemos escrever isto na forma C1 μ mais lambda, passando tudo para o lado de lá, igual a 2μ C2 sobre R2 ao quadrado. E daqui tiramos o valor, por exemplo, de C2. C2 igual a μ mais lambda sobre 2μ a multiplicar por R2 ao quadrado. Se agora introduzirmos na equação de cima, ficamos com uma equação só para C1. Claro, há aqui umas contas que têm que ser feitas para obter C1 esta expressão e C2 esta expressão. Temos agora que o S, que era dado por F de R vezes R, temos agora a deformação completamente encontrada, porque este F de R era dado por C1 vezes R a dividir por 2, mais C2 a dividir por R. E tendo encontrado o C1 e o C2, em função de quê? Em função daquilo que são as características geométricas do tubo, que é R1 e R2, em função da pressão que o fluido exerce, que é P, e em função das constantes elásticas do material que o tubo é feito, que é lambda e μ, os coeficientes de Lamé. Podemos escrever este S nesta forma, portanto, já com a substituição do C1 e do C2 aqui, e temos um termo proporcional a R e um termo que é inversamente proporcional a R, e este é o vetor de deslocamento que nós consideramos. Eu disse-vos na altura que isto era já uma simplificação, porque o vetor de deslocamento pode também ter componentes, para já não puramente radiais, mas, por outro lado, também componentes ao longo do eixo dos Ds. Mas nós não consideramos isso. Nós consideramos um tensor das deformações que não tem qualquer elemento que diga respeito ao índice 3, ou seja, à direção Z. Ou melhor, tem elementos, mas esses elementos são zero. Já o mesmo não acontece com o tensor das tensões. Apesar de não haver deformação segundo Z, pode haver tensão segundo o eixo dos Ds. E essa tensão segundo o eixo dos Ds é uma tensão normal, ou seja, exerce-se em planos normais ao eixo dos Ds e dada simplesmente por lambda C1. Ora, o lambda C1 é dado por esta expressão, o C1 está aqui, o lambda C1 é dado simplesmente por esta expressão, em que eu já estou a usar não os coeficientes de Lamé, lambda e μ, mas agora surge aqui uma combinação. Se eu substituir o C1, aqui aparece um lambda a dividir por lambda mais μ. Ora, lambda a dividir por lambda mais μ é 2 vezes a razão de Poisson. E por isso posso escrever com vantagem o sigma 3,3 em função desta característica do material, que agora é uma outra constante elástica, a razão de Poisson, e de novo a pressão do fluido e as características geométricas. Nesta expressão é peculiar o seguinte: quanto menor for a espessura do tubo, ou seja, quanto menor for R2 menos R1, para uma dada pressão interior, tanto maior será sigma 3,3. Em geral, um material suporta forças tangenciais de intensidade bastante inferior à que suportaria se a tensão, se a força fosse de extensão ou de compressão. Aliás, são as forças tangenciais estas, estão a ver o sigma 2, vou aqui atrás para que vocês vejam bem o que é o sigma 2. Está aqui. O sigma 2 é este. E então, este sigma 1,2 está na origem de forças tangenciais. As tensões tangenciais, que então se escreve desta maneira, também têm este denominador que é proporcional a R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Quer isto dizer que as forças tangenciais também podem causar rupturas. Aliás, muitas vezes a ruptura dá-se graças às forças tangenciais
que têm origem nas tensões sigma 1,2 e não às tensões normais que têm a ver com o sigma 1,1 e com o sigma 2,2. Portanto, isto é o que se oferece dizer sobre o estudo deste tubo cilíndrico para acabar esta aula. Eu vou fazer uma referência a dois outros tipos de materiais. Até agora, se repararem, só temos visto materiais isotrópicos, ou seja, materiais cujas propriedades não dependem da direção. São as mesmas em todas as direções. Se considerarmos só materiais isotrópicos, é que só há duas constantes elásticas. Ou são os dois coeficientes de Lamé, ou é o G e o μ, ou o G e o K, o módulo de cisalhamento e o módulo de compressão, ou então as constantes elásticas E e μ, o módulo de Young e a razão de Poisson. Se nós tivermos materiais com outro tipo de características, chamados, por exemplo, materiais monotrópicos. O material monotrópico tem uma das direções, aqui a direção vertical, tem propriedades diferentes de qualquer uma das duas direções horizontais que são equivalentes. Exemplos de materiais monotrópicos são, por exemplo, a madeira prensada, em que as fibras se dispõem desta maneira ou então desta maneira perpendicular e há camadas de um tipo e de outro tipo. O osso também tem estas características. O osso, como por exemplo o fémur, tem estas características em que, segundo a direção da medula, as propriedades são diferentes das propriedades segundo as direções perpendiculares. Mas depois há materiais que têm propriedades diferentes em qualquer direção. Olha, se as camadas, ainda no exemplo da madeira prensada, forem assim, depois assim, ou seja, se esta fizer um ângulo diferente de 90 graus, esta faz um ângulo de 90 graus com aquela, então nós já temos materiais ditos ortotrópicos. Não quer dizer que as constantes elásticas tenham que ser 81, como uma vez vimos quando iniciámos este estudo, mas há neste caso, no caso de materiais ortotrópicos, 9 constantes elásticas. Um exemplo é a madeira comum, em que nós agora temos 9 constantes elásticas em vez de 5, que já são mais do que aquelas duas que tínhamos. Vamos ver quais são as equações constitutivas no caso de um material monotrópico. No caso de um material monotrópico, as equações são estas, que relacionam as deformações e as tensões. São do tipo daquelas que tínhamos visto antes, só que agora há 5 constantes elásticas diferentes. Temos o EL, o módulo de Young na direção longitudinal, esta para a direção transversa, e depois temos duas razões de Poisson, para IL e para T, e há também um módulo de cisalhamento definido, designado por GT. Apesar de tudo, só há 5 constantes elásticas e não mais, por causa do chamado teorema de Maxwell. O teorema de Maxwell diz-nos que, no caso das direções x e y, que são as direções perpendiculares e, portanto, aquelas que estão em pé de igualdade, se uma tensão, segundo x, causa uma deformação, segundo y, então a mesma tensão, segundo y, vai causar idêntica deformação, segundo x. Parece um trocadilho de palavras, mas não é. Exerce uma tensão numa direção, causa uma deformação na direção perpendicular. Exerce a mesma tensão nesta direção perpendicular. Vou causar na primeira direção uma mesma deformação. E este teorema de Maxwell permite reduzir o número de constantes elásticas a apenas 5. Para materiais monotrópicos, em particular para o osso cortical do fémur, podem encontrar um conjunto de propriedades do material, que é então o osso cortical do fémur, e que aqui estão a título apenas meramente informativo, indicadas nesta tabela. Finalmente, umas breves palavras sobre o material ortotrópico. No caso do material ortotrópico,
Nós aqui temos 6 equações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas elas são parecidas com aquelas que já tínhamos antes. Só que em vez de 2 coeficientes, temos 5 coeficientes. No caso do material ortotrópico, temos também 6 equações, temos 3 equações dadas nesta forma matricial. Epsilon1 é igual a um coeficiente vezes sigma1, outro coeficiente sigma2, 2, outro coeficiente sigma3, 3. O epsilon2, 2 é um coeficiente vezes sigma1, o coeficiente vezes sigma2, 2, enfim. Temos aqui um conjunto de 3 equações lineares que estabelecem a relação entre os elementos diagonais do tensor das deformações e os elementos diagonais do tensor das tensões. E, além disso, temos também 3 outras equações que são estas, que aqui estão em baixo, para os elementos não diagonais. E, de novo, se aplica ao teorema de Maxwell, mas, apesar de tudo, por este material ser mais complexo, apesar de tudo, vamos ter 9 constantes. Vamos lá ver. Olhando aqui para as equações, eu vejo o E1, o E2, o E3, E1, E2, E3. O que é que eu vejo mais? Sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3. E agora, olhando aqui para baixo, tenho G1, 2, G1, 3 e G2, 3. Portanto, 3 e 3, 6 e 3, 9. Há agora 9 constantes. Isto é assim, à medida que o material vai sendo mais complexo, no sentido em que as suas propriedades agora dependem das direções, naturalmente temos mais constantes elásticas. O que é curioso é que o tipo de equações é o mesmo. Há uma relação dos elementos diagonais do tensor das tensões com os elementos diagonais do tensor das deformações. Não há mistura com os elementos não diagonais. E depois há aqui uma relação, também relativamente simples, entre os elementos não diagonais do tensor das tensões e os correspondentes elementos não diagonais do tensor das deformações. Para reduzir o número de parâmetros a 9, também é preciso usar o teorema de Maxwell. Diz então isto, eu vou repetir. Uma tensão segundo uma direção causa uma deformação segundo uma direção perpendicular. Pois se usarmos agora a mesma tensão nessa segunda direção, ela vai causar uma idêntica deformação na primeira direção. É o teorema de Maxwell que nos permite reduzir o número de parâmetros.